Fala, grupo! Sejam todos muito bem-vindos à Semana do Aramismo. Meu nome é Francisco Rosa, sou artista visual, especialista na linguagem e criador do termo aramismo, do qual a gente vai se debruçar nessa série de encontros que vai acontecer a partir desse momento entre mim e vocês. E eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história, das minhas vivências, das minhas conquistas e realizações através do aramismo, mais a minha experiência e desenvolvimento de técnicas de construção, de torções e de possibilidades de produção de imagem. Fora isso, eu quero oferecer para vocês uma oportunidade de ampliar o seu repertório artístico, criativo e produtivo, além de oferecer uma imersão nesse universo que é tão amplo e que nos possibilita tantas possibilidades, tanto na área da arte, do artesanato, do designer, da moda e até para quem acha que não tem habilidade manual ou para quem já tem, mas ainda não conhece o aramismo ou as suas possibilidades e vertentes criativas. Então, sejam todos muitíssimo bem-vindos nessa imersão, nessa odisseia que começa agora no universo do aramismo. Vamos junto, que a arte não seja motivo. Pois é, grupo, falando de todas essas vantagens e possibilidades que o aramismo oferece, parece bom demais para ser verdade, né? Mas é bom demais e é verdade. Eu posso comprovar isso através da minha trajetória, que tem mais de 23 anos aí de estrada, né? Fora dizer que se alguém chegasse para mim também falando sobre todas essas vantagens, eu duvidaria. Mas eu estou aqui para provar e comprovar para vocês, porque isso é uma história de vida. Isso é o que eu faço e vivo há 23 anos. Pesquisando, trabalhando, criando oportunidades e vivendo do aramismo com materiais, às vezes, que não têm custo nenhum. São materiais que eu garimpo em depósito de reciclagem ou até pelas ruas e que eu transformo em imagens e devolvo para o mundo com plasticidade, com arte, e o meu retorno, além disso, além de contribuir, né, para o planeta e de ser uma atividade muito prazerosa de se fazer, eu ainda consigo ter uma renda com isso. Então, é verdade sim, por mais que pareça bom demais para ser verdade. O melhor disso tudo é que é verdade. E ainda por cima é bom demais. Então, grupo, para mostrar que é bom demais e que é verdade, eu vou compartilhar com vocês um pouco dos lugares, das situações e de onde o aramismo me levou. Lugares que, do ponto de vista social, talvez eu não acessasse. Mas através da arte, utilizando arame, eu cheguei nesses lugares. Dá uma conferida aí. Participei 2 vezes já de exposições coletivas na Alemanha, na cidade de Fulda, numa galeria chamada Red Corridor. Já fui premiado em salão de arte como o Estácio de Sá, em Belo Horizonte. Já expus no Museu Brasileiro da Escultura 3 vezes individualmente e outras vezes em coletivo. Vou te mostrar agora aí uma panorâmica dessa exposição que se chama Crisálida. Já estive também no Museu de Arte Contemporânea de Caraguatatuba, no MAC, numa paralela da Bienal de Arte, no Liceu de Artes e Ofícios, em São Paulo. Já participei com galerias na SP Arte, que é um dos maiores eventos, né? Na Feira Parte também eu já participei, tanto como palestrante quanto como artista expositor. Uma das minhas primeiras participações lá no meu começo ainda, final dos anos 90, no comecinho da minha trajetória e no começo dos anos 2000 também, eu consegui entrar em galerias em Belo Horizonte, Tiradentes, Ouro Preto, até antes de eu ir para Belas Artes e lá concluí, né, a minha formação como bacharel de artes visuais. Apresentei um trabalho como finalização do meu curso, né, o TCC, com uma instalação que até antes de eu entrar na academia eu nem sabia que existia essa palavra ou esse estilo de arte. Nunca tinha ouvido falar sobre arte contemporânea e a academia me abriu muito os caminhos e me fez entender como artista qual que era o meu papel
e aonde que o meu trabalho se encaixava dentro da arte contemporânea, dentro do artesanato, do design. E durante todo esse processo de pesquisa e de estudo e de ficar realmente debruçado sobre o trabalho, eu concluí que o aramismo é muito mais do que um estilo ou do que uma forma de se fazer escultura. O aramismo é uma linguagem que eu a defendo através de um manifesto, da minha trajetória e da minha comprovação de que é uma linguagem. Em se tratando de linguagem, ela nos dá muitas possibilidades de comunicação e de expressão. E como uma ferramenta de trabalho, ela nos dá a possibilidade de transitar em várias outras áreas da nossa humanidade e dentro do mercado como uma possibilidade muito dinâmica mesmo de trânsito do ponto de vista de mercado. Então, assim, você pode, através do aramismo, trabalhar com design, com artes visuais, com decoração, com moda, com arquitetura. São várias e muito múltiplas as possibilidades. Nesse sentido, a gente vai falar um pouco sobre isso e aprofundar um pouco mais dentro dessa história. E mais uma vez, eu só queria mostrar para vocês que através do aramismo eu me posicionei como artista dentro do mercado nacional. Tenho trabalhos meus em vários países do mundo e assim sendo, é uma forma de comprovar o aramismo como uma possibilidade de ampliação de repertório, de processo criativo, de criatividade, de fatura e de uma possível renda extra de acordo com o que você vai movimentar e transitar aí. Pode ser uma ocupação terapêutica, pode ser uma vivência, uma experiência e uma possibilidade mesmo de se posicionar no mercado. Beleza? Então, grupo, falando só um pouco dos lugares aonde o aramismo me levou e que talvez eu não tivesse acesso por outros vieses, dentro da Alesp, né, da Câmara Legislativa de São Paulo, a única escultura que tem lá dentro é uma escultura minha. É um São Francisco que eu tenho muito orgulho disso e fora o nicho, né, das artes visuais e da arte contemporânea em si, eu conheci pessoas do mais alto gabarito dentro da arte, dentro do mundo do design, e posso falar para vocês que é uma atividade que superou, além das minhas expectativas e ambições, toda a carga que eu depositei, né, no arame. E eu fiz isso de uma forma, no começo, muito ingênua, muito a partir de uma intuição. E aí eu me aprofundei, estudei, e agora, depois de 23 anos, eu estou compartilhando com vocês aqui essa vivência, essa experiência, e comprovando que sim, vale a pena se ter uma atividade artística e criativa, qualquer que seja. No meu caso, eu estou oferecendo e propiciando a possibilidade de uma imersão nesse universo que é do aramismo. Bom, grupo, antes de eu aprofundar um pouco mais no aramismo propriamente dito, eu quero falar um pouco mais com vocês sobre mim e um pouco da minha trajetória e do que me fez chegar até aqui. Não vou romantizar e nem ser muito prolongado, mas, em síntese, eu sempre fui uma criança muito criativa, muito esperta, muito participativa em tudo que acontecia no colégio, no bairro, nas festas folclóricas, e sempre gostei muito de brincar, de fazer coisas, muito mais do que brincar com as coisas. Então, quando a gente ia fazer, por exemplo, um castelinho de areia e os meus amigos faziam um castelo para brincar, eu brincava de fazer castelos. Então, eu passava o meu tempo inteiro construindo o castelo, na hora de ir embora ele ainda não estava pronto. Fui, ao longo da minha vida, experimentando várias facetas profissionais, muito em função
da necessidade muito mais do que de escolhas, então eu comecei a trabalhar muito cedo. E quando eu me descobri artista, eu já tinha 26 anos de idade e era uma atividade que eu não entendia como uma atividade profissional. Eu entendia só como alguma coisa que era inata em mim, né? Eu tenho uma certa habilidade manual e muito por acaso, um dia eu trabalhava com decoração de festas, com flores, e os arames que eu usava para amarrar os arranjos estavam espalhados e eu peguei aquele arame e muito intuitivamente saiu um boneco palito, uma forma humana como a do desenho palitinho normal. E aí eu comecei a fazer o pé, a perna, enfim, saiu uma figura humana muito parecida com uma bailarina. Por se tratar de arame, ela era articulada e eu achei bacana aquela interação ali entre mim e o arame que eu usava para amarrar, de repente sendo deslocado para um outro lugar da minha atividade criativa e cognitiva até. E aí, de uma forma muito rápida, eu vou acelerar a história aqui, um amigo meu que é designer e que tem um super bom gosto, que eu sempre acreditei nos elogios dele, até porque é muito difícil de sair dessa pessoa. Primeira coisa que falou quando viu a peça foi: nossa, que bacana, onde você comprou? E aí eu falei que tinha comprado numa feirinha, a gente começou a enrolar porque eu queria ter certeza de que o elogio era realmente verdadeiro. Esse amigo levou essa peça numa loja de design, no Shopping Day-Day de São Paulo, que é um dos maiores shoppings de design da América Latina, e me ligou de lá, falando que a dona da loja tinha gostado do trabalho e estava perguntando se eu fazia outras coisas, outras formas. E eu nunca tinha feito nada além daquela primeira peça. E intuitivamente e de uma forma muito atrevida, eu falei: não, eu faço. E aí ela perguntou se eu faria poodles. Eu falei que sim, sem nunca ter feito antes, mas acreditando na minha habilidade manual. Enfim, ela me encomendou, eu pus um preço. Depois de um tempo eu fui na loja e eu vi que pelo preço que eu passava para ela, o preço que ela revendia para o cliente era muitíssimo mais alto. E eu estava num shopping de design, né, reconhecido, né, internacionalmente, esse shopping como um dos maiores da América Latina, destinado só a isso. E aí eu comecei a me entender como um cara fazedor, criativo, e que me caiu uma ficha de que eu era escultor. Isso eu estou falando do finalzinho dos anos 90, de 99 para 2000. Logo que isso começou a acontecer, eu comecei a investir um pouco mais, comprar arame, comprei um alicate e fui tentando ver se eu conseguia fazer uma basezinha. E me entendi como artista aos 26 anos de idade. De lá para cá, lá se foram, né, 23 anos. E a partir desse momento eu entendi que através do arame eu conseguiria ganhar um dinheiro que poderia ser até maior do que o que eu ganhava como funcionário de uma empresa que fazia decoração de festas. E aí eu comecei a investir, tentando publicitar, dando a cara para bater, indo nas lojas, levando não, usando esses nãos como degraus, tentando entrar em galerias de arte. E, assim, se tratando de divulgação e de redes sociais, na época o que existia era o Orkut, né? E foi uma forma que eu achei também de tentar divulgar. Comecei a ir nas galerias e tal. Participei de um salão de arte na Estácio de Sá de Belo Horizonte e fui premiado por um júri técnico. E até então eu nem sabia que existia uma escola de ensino superior voltado para as artes. E depois de terminar um curso técnico em 94, quando foi em 2007, eu fiz o Enem para incentivar as minhas sobrinhas e tirei uma nota legal e me candidatei a uma bolsa na Belas Artes de São Paulo. E fui contemplado com essa bolsa e mudei a minha vida inteira, transferi tudo para São Paulo e fui para lá para buscar o meu crachá de artista, né? Assinado e carimbado
pela academia, por quem dá nome aos bois, né? Dentro da academia, o meu trabalho, que sempre foi muito intuitivo, muito inato, né? Essa linguagem, ela que me pegou. Eu não fiz aula para fazer escultura de arame. Eu desenvolvi uma técnica que é a que eu estou disponibilizando e que é sobre a qual a gente vai falar, mas durante o meu momento acadêmico, o meu trabalho era muito apontado como artesanato e eu não via problema nisso. E a minha discussão era, mas isso é um problema ou é uma característica? Porque se for uma característica, eu vou só realmente assumir e apresentar, porque isso é muito intrínseco, né, ao meu repertório, à minha vivência, e que nunca tive brinquedos eletrônicos ou comprava-se brinquedos. A gente fazia os próprios brinquedos, a gente construía os nossos brinquedos e brincava, como eu havia falado, de fazer brinquedos. Então, eu não conseguia entender isso, talvez por falta de repertório mesmo, como que eu vou dizer, de repertório acadêmico, de repertório de bagagem de conhecimento e de cultura, né? Mas a academia me ampliou muito. E a partir da academia eu entendi que o meu trabalho, ele não é um trabalho só de artesanato. Ele é um trabalho que usa a artesania, mas transita muitíssimo bem em todas as áreas da criação e da criatividade. Eu entrei em museus e participei de salões de arte, onde o critério era muito rigoroso e o meu trabalho entrou como um trabalho de arte contemporânea. Mas como uma antena e como uma possível representatividade, no meu TCC eu usei a artesania como uma forma de se fazer arte contemporânea, usando resíduo tecnológico e me comparando como um artesão fazedor de balaio, só que um fazedor de balaio urbano, da mesma maneira que um artesão fazedor de balaio. Ele vai até a mata, ele busca, né, esse material, ele corta, que seja a taquara ou a taboa para fazer os seus balaios ou as suas cestas. Eu também fazia isso garimpando o meu material pela cidade, nas caçambas, nos depósitos de reciclagem. E igualzinho a um artesão fazedor de balaio, eu também preparo, trato, manuseio e participo de todas as fases da criação e da produção do meu objeto. Mas um balaio, mesmo ele sendo feito na forma, ele está submetido à mão humana. E eu costumo dizer que a gente tem cérebro nas pontas dos dedos. Então, mesmo eu tendo uma forma e fazendo o mesmo movimento repetitivo, nenhum sai igual ao outro. Cada um tem a sua individualidade. Então, assim, através da academia, eu pude ampliar a minha percepção de mundo, de mercado, da arte propriamente dita, e como uma antena da minha existência, eu comecei a pensar como que a minha regionalidade, como que toda essa bagagem da herança, do saber manual, da memória e do ensinamento passado de geração para geração de forma oral, sabe? Do conhecimento adquirido através de vivências e de práticas ancestrais, eu entendi que eu poderia usar a artesania para fazer e para falar de arte contemporânea. E aí eu comecei a desenvolver trabalhos que pudessem ser um pouco mais aceitos pela academia, que são trabalhos abstratos ou conceituais, mas todos eles ainda sendo feitos com arame, com HDMI, que desde 2012, é um material que eu garimpo, recolho e devolvo para o mundo com plasticidade, por ele ser um tipo de material que ainda não entrou na engrenagem da reciclagem, não existe reuso para ele. Então a arte é uma forma que eu encontrei de devolver isso para o mundo. Pautado nessas premissas do fazer manual como conceito do meu trabalho de TCC, depois de 4 anos dentro da academia sendo apontado como artesanato, aluno bolsista do interior de Minas Gerais, eu passei com nota máxima e o meu artigo foi absorvido
pela biblioteca da Belas Artes. Então, assim, tirei nota máxima defendendo a sabedoria popular, o fazer manual e a artesania, a sabedoria popular. A partir daí, o mercado se expandiu para mim, porque eu comecei a usar tanto nas artes visuais como no artesanato e a transitar em todas as áreas. Então, assim, para quem já trabalhou com decoração, eu conseguia fazer trabalhos de decoração, trabalhos de vitrine, fazer trabalhos conceituados e projetos para salões de artes e para galerias. E aí, então, eu consegui entrar em várias galerias, produzir várias exposições individuais em várias cidades do Brasil. Do ponto de vista acadêmico e erudito, eu passei a escrever e a fazer curadoria para outros artistas. Então, só com cabo de transmissão de dados e de TV, eu já trabalho há 13 anos e sinalizo para isso durante todo esse tempo. Como um artesão, eu consigo fazer decoração de festa, trabalhos utilitários, com toda essa herança, né? Por exemplo, o mesmíssimo balaio que era feito com taboa, se eu fizer com cabo de transmissão de dados, eu consigo também transpor esse objeto, que é um artesanato, para o lugar do design ou da arte contemporânea. Durante essa trajetória, eu continuei aprimorando as minhas técnicas, ampliando a minha percepção de mundo e de arte como um todo, e ainda por cima ampliando também a minha possibilidade de utilização e reutilização de material. Então, grupo, depois de muita estrada, 23 anos de pesquisa e de trabalho acerca do aramismo e das suas possibilidades, eu resolvi compartilhar e dividir para multiplicar essa ideia e essas possibilidades que o aramismo me trouxe. Então, assim, eu nem pensava mais em fazer uma faculdade. Por causa do arame, eu tive o ímpeto, né, que me impulsionou a fazer um Enem. Eu entrei numa instituição super renomada e fiz essa escola com uma bolsa de 100%. Então, assim, eu tenho um curso superior porque o arame me levou para esse lugar. A partir desse curso superior, eu entrei em museus, eu saí do país, eu entrei em lojas de design, eu me posicionei como profissional da área e vivo disso há 23 anos. Então, grupo, é por ter conseguido chegar a lugares que eu não imaginava chegar, e eu cheguei por causa do aramismo, por ter conhecido pessoas e vivenciado situações que eu nunca imaginava, e o arame me fez chegar nesses lugares. Exatamente por isso que eu resolvi compartilhar essa possibilidade, porque eu acho que muitas outras pessoas e muitos outros artesãos, muitas outras pessoas que gostam do trabalho manual, que querem ampliar o seu repertório, possam conseguir acessar lugares e experimentar possibilidades que ainda não viveu ou que queira potencializar, como ampliação de repertório, ampliação de processos, ampliação da sua criatividade, ampliação da sua percepção acerca da arte e do artesanato, e ainda por cima a possibilidade de uma renda extra. Exatamente por isso que eu estou compartilhando e dividindo com vocês aqui alguns saberes e as minhas vivências e experiências acerca do aramismo. Então, grupo, eu vou apresentar para vocês agora alguns materiais que, numa escala aí, por exemplo, que é chamada uma escala de nobreza dos metais, né? Eu prefiro chamar que é uma escala de valor de mercado que cada um tem, do cobre até o HDMI. Eu vou falar um pouco sobre cada um, sobre possibilidades de criação e apresentar alguns exemplos de trabalhos realizados com eles e de lugares que eu cheguei e de lugares aonde os meus trabalhos me levaram. Então,
numa escala de valor de mercado, eu tenho, por exemplo, o cobre, né? Vocês estão vendo em todos esses arames uma variedade de cor, de flexibilidade, de dureza, de brilho, reflexo, maleabilidade. São muitas características que cada um dos metais, ou cada um dos fios, ou cada um dos arames apresenta para a gente, né? Isso aí é na prática mesmo, que cada um vai experienciar o manuseio e entender, né, como que o material conversa com a gente, do que ele permite que a gente faça com ele, das suas resistências e limitações. Mas, enfim, o arame de cobre, ele é um arame considerado mais nobre, portanto, ele é um dos metais mais comuns, assim, ele é o mais caro, né? Mas a gente encontra ainda em casas de materiais de construção, nessas grandes magazines aí. E é um material que não existe, como é que fala? Reposição. O cobre que tem no mundo é o que tem e ele não é ele não é um material renovável, sabe o que eu estou querendo dizer? É isso. E aí, dentro dessa gama, né, de variedade de fios, tem também o arame galvanizado. Só antes, dá uma olhada nesse trabalho feito com cobre, que eu vou mostrar ali como se fosse um desenho, né? É um pêndulo, é um mobile que fez parte de uma exposição que chama Crisálidas. Essa exposição aconteceu no MUB, que é o Museu Brasileiro da Escultura em São Paulo. E aí vocês vão ter um exemplo de um trabalho abstrato feito a partir do cobre, usando só torções e amarrações. Existe também o alumínio e o galvanizado, que são esses mais prateados, né? E todos eles também têm uma gramatura que vai do mais fino, como esse aqui, por exemplo, ó, que é bem invisível, né? Ele tem a espessura de um fio de cabelo, de uma linha. Então, na moda, por exemplo, ele vai muito bem, como um acabamento na produção de acessórios ou como material utilizado nos bordados, né? Mais uma vez falando aí em trabalhos manuais, bordado, crochê, tricô e afins. Com essa espessura de fio aqui, por exemplo, é uma forma, né, de utilização desse fio, dialogando aí mais uma vez, né, com outras linguagens. O aramismo transita aí. Então, uma das formas de se transitar na moda, por exemplo, usando o aramismo, com fios mais finos, mais delicados e que tenha a maleabilidade possível para ser usável, né? Então, assim, um outro exemplo aí de trabalho realizado com o arame galvanizado, que é um dos mais baratos dentro dessa escala, né, de valor de mercado, o arame recozido, que é o mais usado na construção civil, né? E aí, todos esses aqui são materiais que você, para adquirir, vai ter que comprar. E aí fica a cargo de cada um, né, e da condição financeira, porque dá para fazer joalheria, dá para fazer trabalhos com fio de ouro, com materiais ainda mais nobres ou mais caros no mercado. Isso aqui, a gente já entra numa outra seara, né? Que é a seara realmente da reutilização. Todos eles a gente trabalha com ressignificação, com deslocamento, né, de função e de utilidade para o material, mas nesse caso aqui é um tipo de resíduo tecnológico, né? São carregadores, nesse caso, de aparelho celular, enfim, de eletrônicos, eletroeletrônicos, e é um material que você consegue de forma gratuita, né? Tanto nos espaços que recolhem esse material, como depósito de reciclagem ou postos, né, de recebimento de lixo eletrônico. Vou dar um exemplo aí de mais um trabalho com o arame dialogando
com a escultura em si, né? Onde tem massas, volumes e as técnicas tradicionais mesmo de construção de uma escultura, mas dialogando aí com esse material que é contemporâneo, que é super simbólico, né, dentro da nossa contemporaneidade por causa da quantidade de que se é produzido, tanto do material quanto do resíduo dele. Então, eu vou dar um exemplo de um trabalho feito usando esse material aqui, numa série de trabalhos que eu chamo de Transantropomorphos erectus, que é uma variação ou uma variedade de humanos ou humanoides que se misturam com máquinas e com elementos tecnológicos já naturalizados e incorporados neles mesmos. Então, é uma mescla desses dois elementos aí. Esse aqui, por exemplo, olha só, tem um trabalho que se chama Entre Dois Nós. E aí é uma forma que eu consegui a partir desse material, que também é um material que você consegue de forma gratuita aí, em caçambas e materiais de... E ele tem toda essa flexibilidade, é uma estrutura que já vem pronta, né? E ao mesmo tempo também é uma linha e que possibilita toda essa maleabilidade. É incrível esse material. Isso aqui é conduíte de ar-condicionado, né? Nesse caso aqui especificamente tem um trabalho de pintura, porque é um trabalho pronto, né? Então, o que eu quero falar com isso é que é um material super versátil e que você consegue ele de forma gratuita também. Dentro dessa linha de reciclagem, esse daqui eu considero no momento a cereja do bolo, que são os fios de transmissão de internet, né, de TV a cabo, são as fibras óticas, né, que estão sendo jogadas toneladas delas aí no planeta. Segue aqui também uma série de trabalhos feitos com isso. Tem aí o devir da Zona da Mata, que é um cacto aí sem o abapuru, né, fazendo uma citação a Tarsila do Amaral. Foi um trabalho feito em comemoração aos 100 anos da Semana de 22, então isso é uma citação e uma paródia intertextual de Tarsila, falando de arte contemporânea, de semiótica e trazendo essa conceituação mais acadêmica e erudita para um material e para uma forma muito simples de se fazer e de se produzir arte. Então, ficam aí esses exemplos de trabalhos, de lugares e de possibilidades de atingir vários espaços através do aramismo. Então, grupo, olha, nesse pouquíssimo tempo que a gente teve junto aqui, eu consegui mostrar alguns exemplos, bem poucos, de materiais possíveis de se trabalhar, né, no aramismo, e eu mostrei isso para vocês entenderem, ou para eu exemplificar como ampla a transitoriedade do arame dentro do mercado de trabalho, né, e dentro desse nicho de criação e de criatividade. Então, na moda, por exemplo, tem esse trabalho aqui, olha, que é da série Iaras, que são roupas realmente, né? São trabalhos feitos e direcionados para a indústria da moda. Tem esse trabalho aqui, olha, que foi apresentado numa exposição de arte contemporânea, dentro de uma feira de arte contemporânea de nível internacional. Esse outro que foi para Miami, nos Estados Unidos. Então, se você trabalha com criação, com criatividade, quer ampliar realmente o seu repertório, o aramismo te possibilita isso dentro de uma variedade muito grande de profissões. Dá para se utilizar o aramismo como forma de produzir imagens, utilitários, design, objeto de arte e afins. Então, ficam esses exemplos aí de como você pode construir imagens a partir do aramismo e, com isso, ter um trabalho, ter uma renda extra ou ter uma fonte de renda como a sua principal. Então,
Fora arte, moda, design, arquitetura, existe uma outra possibilidade ainda, que é a que eu estou exercitando agora através do aramismo, a de professor. Eu tenho agora, depois além de produzir, de vender, de transitar em todas as outras linguagens, eu ainda consigo ensinar. Então, é realmente uma oportunidade muito boa de se ampliar repertórios, incluindo a que eu estou exercitando e a desse que vos falo agora, como um transferidor de conhecimento e de oportunidades dentro da área de criação e de criatividade. Bom, grupo, então agora eu tenho duas informações para dar para vocês. Uma é que a gente está chegando no final desse nosso primeiro encontro. E a outra é que eu estou muitíssimo feliz de ter tido vocês aqui comigo, de saber que, assim como eu, outras pessoas também se interessam por essa coisa da reutilização de material, né? Desse trabalho feito a partir de uma consciência ambiental, de questões planetárias, né? E ao mesmo tempo locais e ao mesmo tempo individuais, porque a gente está falando aqui de uma coisa que só depende de você, né? E de suas mãos para acontecer. O material está aí no mundo disponível e muito diversificado. E aí falar também que sobre o que nós conversamos ou sobre o que eu consegui compartilhar com vocês até agora nesse primeiro encontro, né? Já deu para concluir a grande variedade de material que existe, a grande quantidade de possibilidades construtivas, né, com esse material, e ainda por cima a possibilidade de ampliação de repertório, né? Então eu quero agradecer muito a vocês que estão aqui comigo nessa odisseia aí, né, da Semana do Aramismo, e no próximo encontro a gente vai realmente colocar a mão na massa e eu vou mostrar para vocês de forma prática um pouquinho, né, ou uma sinalização do que se pode fazer usando apenas aí um alicate e algum tipo de fio que a gente selecionar ou quiser usar. Beleza? Bom, grupo, antes de eu me despedir definitivamente de vocês, clique aqui, ó, e entra numa comunidade exclusiva de aramismo que está lá no Facebook para a gente trocar uma ideia. Eu quero saber de vocês até aqui como é que foi assim, a expectativa. Podem fazer críticas, perguntas, elogios também, se quiserem, porque eu me comprometo a responder o máximo possível de pessoas e na medida do possível, talvez não responda imediatamente, mas vou criar esse espaço, esse canal aí, para a gente ter um papo mais reto, conversar diretamente e falar sobre isso, porque acho que é isso que vale a pena e que interessa, né? Fomentar a arte e esses comentários, essas dúvidas, esses questionamentos vocês podem fazer usando a hashtag aramismo, tá? Então vamos junto e sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos. Eu agradeço aí por vocês estarem aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, esse que vos fala é Francisco Rosa. No Instagram, franciscorosa.aramismo. E YouTube, Facebook, vocês me acham aí. Valeu, vamos junto. Que a arte não seja motivo. Muito obrigado.